Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Eric Camacho, você está no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura do livro de Daniel. Se você está comigo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista ao vídeo até o fim. Vamos lá ao capítulo 4. Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo em minha casa, feliz em meu palácio. Então, tive um sonho que me assustou. As imaginações me vieram enquanto estava na cama e as visões que me passaram pela mente me perturbaram. Por isso, publiquei um decreto em que mandava trazer à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me dessem a interpretação do meu sonho. Vieram os magos, astrólogos, agoureiros e adivinhos. Eu lhes contei o meu sonho, mas eles não foram capazes de dar a interpretação. Então veio Daniel, chamado Baltassar em honra do meu Deus. Ele tinha o espírito dos deuses santos. Contei-lhe então o meu sonho. Baltassar, chefe dos magos, eu sei que você possui o espírito dos deuses santos e que nenhum segredo é difícil para você. Escute a visão que tive num sonho e depois dê-me a interpretação dele. Na cama, estava eu observando as imagens que me vinham à cabeça quando vi. Havia uma árvore gigantesca bem no centro da terra. A árvore cresceu e ficou forte, e a sua copa chegou até o céu. Podia ser vista até o extremo da terra. Sua folhagem era bonita e tinha frutos com fartura. Nela havia alimentos para todos. À sua sombra se abrigavam as feras da terra, e em seus galhos se aninhavam as aves do céu. Dela se alimentava todo ser vivo. Eu estava na cama observando as imagens que se formavam em minha cabeça, quando apareceu um guardião sagrado descendo do céu. Com voz forte ele gritou: derrubem a árvore, cortem os galhos, arranquem as folhas e joguem fora seus frutos. Feras, fujam da sua sombra, pássaros, fujam dos seus galhos, mas deixem no chão o toco com as raízes com correntes de ferro e bronze, no meio da grama do campo. Que ele seja banhado pelo sereno do céu e que a erva do campo seja sua parte com as feras do campo. Perderá o instinto de homem e adquirirá instinto de fera, e ficará desse jeito 7 anos. Esta é a sentença dos guardiães, é o que anunciam os santos, para que todo ser vivente reconheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, ele concede o reino a quem ele quiser e coloca no trono o mais humilde. Esse foi o sonho que tive, eu, o rei Nabucodonosor. Agora você, Baltassar, vai dar-me a interpretação deste sonho. Nenhum sábio do meu reino foi capaz de me dar essa explicação, mas você pode, porque tem o espírito dos deuses santos. Daniel, que tinha também o nome de Baltassar, ficou assustado e perturbado em seus pensamentos. O rei lhe disse: Baltassar, não deixe que esse sonho ou significado assuste você. Baltassar respondeu: meu senhor, que o sonho valha para os seus inimigos, que o seu significado seja para os seus adversários. Vossa Majestade viu uma árvore muito grande e forte. Sua copa atingia o céu e podia ser vista do mundo inteiro. Sua folhagem era bonita e tinha frutos abundantes para alimentar o mundo todo. À sombra dela viviam as feras do campo e nos seus galhos se aninhavam as aves do céu. Pois bem, essa árvore é Vossa Majestade, tão grandioso e magnífico. O domínio de Vossa Majestade alcança até o céu e o seu império chega até os confins do mundo. Vossa Majestade viu também um guardião sagrado descendo do céu e dizendo: derrubam e destruam a árvore, mas deixem no chão o toco com as raízes, numa corrente de ferro e bronze, no meio da grama do campo. Que ele seja banhado pelo sereno do céu e que a erva do campo seja sua parte com as feras do campo. E ficará desse jeito 7 anos. Esta é a explicação, Majestade, e estes são os decretos do Altíssimo que atingem Vossa Majestade, meu Senhor. Vossa Majestade será tirado da companhia dos homens e irá morar com as feras do campo. Comerá capim com os bois e ficará molhado pelo sereno. E ficará assim por 7 anos, até aprender que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá o poder a quem ele quer. Mandaram deixar o toco com as raízes, porque Vossa Majestade voltará a reinar quando reconhecer que Deus é soberano. Agora lhe dou um conselho.
pague seus pecados com obras de justiça e seus crimes socorrendo os pobres. Talvez assim a sua felicidade possa durar. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele estava passeando no terraço do seu palácio em Babilônia. Dizia: aí está a grande Babilônia que eu construí para a moradia do rei, com o poder da minha autoridade e para esplendor da minha glória. Ele ainda estava falando quando uma voz do céu lhe disse: Rei Nabucodonosor, é com você que estou falando. Você perderá o reino e será tirado da companhia dos homens. Viverá no meio das feras do campo, comerá capim como os bois, ficará molhado pelo sereno, e assim viverá até reconhecer que o Altíssimo é quem domina sobre os reinos dos homens e dá o poder a quem ele quer. Na mesma hora, essa palavra se cumpriu para Nabucodonosor. Ele foi retirado da companhia das pessoas, passou a comer capim como boi e a viver no sereno. Seu cabelo ficou comprido como penas de águia e suas unhas cresceram como garras de aves de rapina. Passado o tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu e recuperei a razão. Então passei a bendizer o Altíssimo, a louvar e glorificar aquele que vive eternamente, dizendo: seu domínio é eterno e seu reino atravessa gerações. Os habitantes do mundo para ele nada valem. Ele trata como quer os astros do céu e os habitantes do mundo. Ninguém pode atentar contra ele ou pedir-lhe contas do que faz. Nessa hora recuperei a razão, e para o esplendor da minha autoridade de rei também voltaram minha glória e majestade. Meus conselheiros e ministros foram me procurar, e eu fui restabelecido na minha autoridade de rei, e o meu poder ficou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque suas obras são justas e seus caminhos são retos, e a quem anda com soberba, ele sabe rebaixar. Discernir as situações. Capítulo 5. O rei Baltazar fez um grande banquete para 1000 altos funcionários seus, e ele se pôs a beber vinho na presença desses 1000. Tocado pelo vinho, Baltazar mandou trazer os cálices de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, para neles beberem o rei, os altos funcionários, suas mulheres e concubinas. Trouxeram os cálices de ouro tirados do templo de Jerusalém. Então o rei, os altos funcionários, mulheres e concubinas começaram a beber nesses cálices. Bebiam vinho e louvavam seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, surgiram dedos de mão humana riscando, por detrás do candelabro, na cauda parede do palácio do rei. O rei viu a mão rabiscando e mudou de cor. Seus pensamentos se embaralharam, a espinha desconjuntou e os joelhos batiam um no outro. Aos gritos ele chamou os astrólogos, magos e adivinhos e disse aos sábios da Babilônia: quem conseguir decifrar esse escrito e dar-me sua interpretação, vestirá o manto vermelho com um cordão de ouro no pescoço e será a terceira autoridade do reino. Chegaram todos os sábios da Babilônia, mas ninguém conseguiu decifrar o escrito nem dar a sua interpretação. Com isso, o rei ficava cada vez mais desorientado e pálido, e os seus funcionários perdidos de susto. Foi então que a rainha, atraída pelos gritos do rei e funcionários, entrou na sala do banquete e disse: viva o rei para sempre! Não deixe embaralhar suas ideias, nem fique pálido desse jeito. Existe uma pessoa no seu reino que tem o espírito dos deuses santos. No tempo do rei seu pai, achavam que ele tinha uma luz e uma inteligência parecidas com a sabedoria dos deuses. Seu pai, o rei Nabucodonosor, fez dele o chefe dos magos, astrólogos, agoureiros e adivinhos. Pois bem, já que esse Daniel, a quem o rei deu o nome de Baltasar, tem tanto espírito, conhecimento e luz para interpretar os sonhos, decifrar enigmas e resolver problemas, seja ele convidado para que dê a interpretação desse sonho. Daniel, ou melhor, dê a interpretação disso. Daniel foi levado à presença do rei, que lhe perguntou: então, você é Daniel, um dos judeus exilados que meu pai trouxe de Judá? O que se ouve falar é que você tem o espírito dos deuses, muita luz, muita inteligência e muita sabedoria.
Compareceram à minha presença os sábios e astrólogos para decifrarem o escrito e dar a interpretação, mas eles não foram capazes de mostrar o significado de coisa nenhuma. Ouvi falar que você é capaz de interpretar e resolver problemas. Se for capaz de decifrar o escrito e explicar o seu significado, vestirá o manto vermelho com o cordão de ouro no pescoço e será a terceira autoridade no reino. Daniel respondeu ao rei: Fique com os seus presentes e dê para outros os seus prêmios. No entanto, eu vou decifrar o escrito e explicar o seu significado. O Deus Altíssimo deu império e poder, glória e honra ao seu pai Nabucodonosor. Por causa da grandeza que Deus lhe deu, todos os povos, nações e línguas temiam e tremiam diante dele, pois ele possuía poder sobre a vida e a morte, exaltava e humilhava conforme queria. Mas quando ficou com ideias de grandeza e espírito soberbo, tornando-se orgulhoso, foi derrubado do seu trono real e perdeu a dignidade. Foi afastado da companhia dos seres humanos e, com instinto de fera, passou a morar com burros selvagens e se alimentar de capim como os bois, enquanto o sereno banhava o seu corpo. Assim ficou até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá o trono a quem ele quer. Você, porém, Baltazar, filho dele, mesmo sabendo de tudo isso, não quis se humilhar. Você se revoltou contra o Senhor do céu e trouxe para cá os cálices do templo, para que você, seus funcionários, mulheres e concubinas bebessem vinho neles, louvando deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Deuses que não enxergam, não escutam, não entendem. Você não glorificou o Deus em cujas mãos está a sua vida e todo o seu caminho. Por isso, Deus mandou essa mão escrever isso. Eis o que está escrito: contado, pesado, dividido. A explicação é a seguinte: contado. Deus contou os dias do seu reinado e já marcou o limite. Pesado. Deus pesou você na balança e faltou peso. Dividido. O seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Baltazar mandou vestir Daniel com o manto vermelho e colocar-lhe o cordão de ouro no pescoço, proclamando-o terceira autoridade do reino. Nessa mesma noite, porém, Baltazar, rei dos caldeus, foi morto. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça o seu comentário. A gente se vê amanhã. Faça um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Grande abraço e tchau!